Fala pessoal, aqui ainda tratando dos crimes em espécie da lei do Estatuto da Pessoa Idosa. A partir do 95 até a parte final, a gente trata dos crimes, das punições. Aqui são muitos números. Quando a prova cobrar, vai cobrar número. Então, não tem o que fazer, né, gente? É decorar, é anotar, é o que dá para fazer, tá bom? São questões um pouco mais difíceis por isso, porque a gente tem muito número para lembrar na hora de responder. Mas a chance de cair também, esse tipo de questão, sei lá, é tão grande quanto em outras áreas do Estatuto. Então, pode ser que caia, pode ser que não, mas o curso é completo, então a gente precisa abordar isso aqui também. O ideal, se você quiser ter uma garantia, é que anote todos os números, reveja, releia o material, tá bom? Artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. A gente já viu em aulas anteriores que tem perguntas só sobre isso. Então, são de ação penal pública incondicionada. Não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Só isso, nada demais. Vou destacar aqui, ó. Já caiu questão, pode voltar a cair, tá, gente? Só porque caiu não quer dizer que não volte a cair, não. Eu mostrei em aulas anteriores que caem questões iguais em várias provas. Isso é bem comum. Então, são os crimes aqui, que a gente vai falar a partir de agora, são de ação penal pública incondicionada. Artigo 96. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio o instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Presta atenção no crime, discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, é importante isso, porque cada tipo de crime tem uma penalidade diferente. Aos meios de transporte, eita, fui selecionar aqui, deu errado. Então, impedir ou dificultar, não é só impedir não, tá? Seu acesso a operações bancárias, ou seja, pegar o cartão, aos meios de transporte. Nossa, o material hoje está pulando, hein? Ao direito de contratar alguém, né, gente? Ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, ou seja, impedir os direitos fundamentais da pessoa por motivo de idade, tem a pena de reclusão. Gente, o material tá uma joia, hein? Reclusão ou computador, né? De 6 meses a 1 ano e multa. Então, fica atento. Esse tipo de crime aí, tem essa reclusão. 6 meses a 1 ano. Aí vai depender da gravidade do crime, né? E multa, né? Ou multa não, é e multa, tá bom? Não é. Então já ficou sabendo, né? Dificultou, impediu, dificultou acesso, operação bancária, meio de transporte, direito de contratar, qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania, ou seja, a pessoa não tem condição de exercer a cidadania plena por causa de outra, aí isso aí é crime com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, tá bom? Então, se quiser anotar as palavrinhas-chave, fique à vontade. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Ou seja, se você, além de impedir o acesso a operações bancárias, transporte e os demais para a fruição da cidadania da pessoa idosa, além disso, você ainda desdenhar dessa pessoa, humilhar, menosprezar, discriminar essa pessoa por qualquer motivo, a pena também é de 6 meses a 1 ano e multa. A pena será aumentada de 1/3, ou seja, essa pena ela pode ser acrescida 1/3 além do que ela, ou seja, se ela for de 1 ano, ela pode aumentar 1/3 disso, se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Portanto, se você tem a responsabilidade de cuidar dessa pessoa idosa e incorre nesses crimes, a pena para você ainda aumenta 1/3 ainda, pode aumentar 1/3, tá? Pode não, está dizendo que ela será aumentada em 1/3, de 1/3.
Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Aí também, né, gente? Se você está negando crédito para uma pessoa idosa que já está endividada até o pescoço, isso não é crime. Ok, isso aí é tranquilo, né? Isso aí fica mais palatável de entender, é óbvio. Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, se você não prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo, claro, sem risco pessoal, você vai prestar também para correr risco de morrer. A pessoa idosa está no enchente muito forte lá e está sendo carregada e você nem sabe nadar. Aí você vai ser punida por não pular na água? Aí é meio complicado, porque aí envolve risco pessoal, ou seja, sem risco pessoal. Em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade, por exemplo, está vendo lá um acidente e não chamou o SAMU, por exemplo, tendo condição de fazê-lo, a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. E essa pena ela é aumentada, ou seja, se ela tem de 1 ano, ela pode aumentar para 1 ano e meio, aumentada de metade, se a omissão resulta em lesão corporal grave. Ou seja, se você deixou de chamar a autoridade para proteger a pessoa idosa e ela sofre lesão corporal de natureza grave, essa pena que você pode sofrer pode aumentar em 50%. E se a sua omissão resulta em morte da pessoa idosa, essa pena que é de 1 ano, ela pode ir para 3 anos. Tá? Ela é triplicada. Como eu disse, aqui não tem muito o que falar, né, gente? São apenas números que você precisa entender. Tá bom? Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa por abandonar. Então, abandonar a pessoa idosa em hospital. Por exemplo, largou no hospital e sumiu. Largou lá no asilo e sumiu. Isso aqui tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Tá bom? Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Aqui nós já temos uma pena mais grave, porque o crime é mais grave. Já temos a reclusão de 2 anos a 5 anos. O prazo já é maior. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, essa reclusão já vai de 3 a 7 anos. Né? Então vamos lá. Vamos ficar atento nisso aqui. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, aí nós já temos uma pena mais grave, que é reclusão. Gente, a reclusão é mais grave do que a detenção. Até esqueci de passar isso para vocês. Essa nossa prova não é tão pesada nesse sentido. Mas muitas provas trocam só esse nomezinho aqui, trocam de reclusão para detenção e detenção para reclusão só para arrebentar com o candidato mesmo. Mas vamos voltar do início da aula para vocês entenderem.
As penas que têm reclusão é porque, em tese, ela tem uma punição mais grave, um crime mais grave. Porque a reclusão ela admite já regime fechado de imediato. Dependendo da pena, da situação, ele já te leva preso em regime fechado. Você já fica lá, botoado lá na cadeia. A detenção, ela já admite regime semiaberto. A pessoa vai, já fica lá na cadeia um tempo, né? Dorme na cadeia e volta durante o dia, aquela coisa mais branda, menos pesada. Então é isso, quando é reclusão é porque é mais grave um pouquinho. Então, discriminar essa coisa toda, ó, operações bancárias, meio de transporte, direito, é reclusão, tá? De 6 meses a 1 ano e multa. Já, aí está dizendo que a pena será aumentada em 1/3. Então, se ela começou com reclusão, ela vai ser aumentada, né, na reclusão. No artigo 97, que é deixar de prestar assistência à pessoa idosa, né, quando possível fazê-lo, sem risco, aí já é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá vendo a diferença? Aqui, embora ela pode também ficar em regime fechado, dependendo do que o juiz decidir, a partir do tipo de omissão que a pessoa teve, mas ela já admite inicialmente um relaxamento da pena quando detenção a gente tem a possibilidade de semiaberto, de outras medidas que não seja exatamente o regime fechado. E a pena, como eu disse, é aumentada, né, pela metade se tem lesão corporal grave e triplicada se tem morte. Não esquecer esses números, é importante. Eu estou revisando porque eu esqueci de falar esse detalhe importante. Eu não acho que a banca vai ser tão cruel de trocar um pelo outro para te sacanear, mas se fizer, gente, aí é maldade mesmo. Mas essa banca não é tão má, não, fique tranquilos. Agora, o 98, que é abandonar a pessoa idosa em hospitais, casa de saúde, ó. Isso aqui, a pessoa não vai ficar desamparada, mas é uma coisa muito feia, vamos dizer assim. Então, a pena já é detenção de 6 meses a 3 anos. Embora o período pode ser até maior, dependendo da gravidade, há a possibilidade ali, porque o risco à vida fica muito diminuído nesse caso. Então, um padrão que vocês têm que pensar é o seguinte: tudo aquilo que vai colocar em risco a vida, a integridade física ou psíquica, perdão, da pessoa, ela é um pouco mais grave. E nesse caso, a pena também. Então já vai para a reclusão. Aquela que você imagina que o crime não coloca tanto em risco a vida da pessoa, aí já cabe a detenção. Quanto a esse 97 aqui, ó, que deixar de prestar assistência, já envolve uma coisa assim: você não está praticando a ação, é uma omissão, você está sendo frouxo. Então você não está colocando a pessoa em risco, a pessoa já está em risco. Você só deixou de agir quando ela já estava, você não a colocou naquela situação. Por isso que aqui admite também a detenção. Então é isso. É uma ação ou omissão que coloca a pessoa em risco, ela exige pena de reclusão. Quando essa pessoa já está em risco, ou você colocou ela numa situação vulnerável, mas não em risco de morte ou risco de lesão, risco à saúde, aí já é um crime considerado menos grave. Aí cabe a detenção. Vamos lá, estamos no artigo 99 ainda, né? Pena de artigo 99. Expor a perigo, aí você está expondo ela a perigo, tá vendo? Você está causando perigo. Perigo à integridade, à saúde física ou psíquica, né? Você está expondo. Você está criando a situação para que ela fique em risco. Submetendo a condições desumanas ou degradantes, privando-a de alimentos. Olha para você ver a situação. Cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou seja, você tem a obrigação legal de cumprir isso, e você não faz, e ainda coloca essa pessoa, a integridade dela, ainda não, né? Juntamente, por não fazer a sua obrigação, você está colocando a saúde, a integridade física ou psíquica dela em risco, então aí já é reclusão, não tem o que fazer. E com um prazo ainda maior, de 2 a 5 anos. Essa análise que você fará na prova, gente, não dá, como eu disse, se der para decorar tudo, show, ótimo, maravilhoso. Mas se não der, na hora da questão você vai fazer uma análise. Peraí, esse crime está colocando em risco, o criminoso aqui está colocando em risco a vida, a saúde, a integridade física.
dessa pessoa idosa? Sim, então ele tem que ter uma pena um pouco mais grave, porque ele está, por ação ou omissão, causando o risco à pessoa. Aí você vai analisar outra situação. Bom, ele não está causando. Ele poderia diminuir, amenizar o sofrimento daquela pessoa, mas não foi ele que causou aquele sofrimento. Ou foi ele que abandonou, por exemplo, ele no hospital, num asilo. Mas lá ele vai ter os cuidados essenciais. A vida dele, a integridade física dele, não está em risco por essa ação. Então aí já cabe a punição de detenção, a pena de detenção. Fique atento a esse padrão para que vocês consigam, pelo menos, minimizar a chance de erro. Aí estão dizendo, né? Se você colocou em risco e tudo, e o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, aí aumenta a pena. Toda vez que tem lesão corporal de natureza grave, aumenta. Então já saiu de 2 a 5 anos para 3 a 7 anos de reclusão. Agora, se resulta em morte, você causou isso, né? Você colocou em risco, e esse ato causou uma morte, aí a reclusão aumenta mais ainda, claro. A gravidade é muito maior. Aí estamos falando de 8 a 14 anos. Tá bom? O artigo 99, ele é bem pesado, mas quem comete também fez muita caquinha. Artigo 100. Constitui crime punível de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Ó, reclusão. Então já não é um crime tão simples, tá vendo? Já é um ataque à integridade, à possibilidade de integridade física da pessoa. 6 meses a 1 ano. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo por motivo de idade, aí já não colocou a integridade física, mas aí é discriminação por motivo de idade. Aí quando o crime de discriminação por motivo de idade, ele também é muito grave, embora não coloque em risco a vida, a integridade física, ele causa muito mal, porque o crime de discriminação ele tem que ser punido severamente. Por isso que tem a reclusão como punição para quem obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Imagina, a pessoa passa no concurso, que ele tem direito de entrar, por motivo de idade, o ente, por algum motivo, ou mesmo durante as etapas ali, seja obstado esse direito. Então, aí já vai ter que ter passado. Aí o crime é grave, é muito grave. Não chega a ser uma lesão à vida, a um risco à vida, mas é por motivo de discriminação por idade e é sim grave e exige esse tipo de punição. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, tá vendo? Ó, isso aqui, todos esses crimes de discriminação por motivo de idade, eles resultam nessa punição de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência sem justa causa à pessoa. Por exemplo, recusou, a pessoa chegou no hospital, vamos dar um exemplo aqui, hospital. E aí eles recusam o atendimento dessa pessoa. Retardam, ficam atrasando, a pessoa tem prioridade, lembra disso. Dificulta o atendimento, nossa, esse velho chato, nossa senhora. Deixa de prestar assistência, a pessoa está na rua, lá e sofre, sei lá, começa a sentir mal na rua, deixa de prestar assistência para essa pessoa. Sem motivo nenhum. Isso aqui também é punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, tá bom? Deixar de cumprir, retardar, frustrar sem motivo, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil que alude a essa lei. Novamente, punição de 6 meses a 1 ano e multa. Recusar, retardar, omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto dessa lei quando requisitados pelo Ministério Público também. Então, toda vez que você cometer algum crime envolvendo, você conseguir analisar aqui que tem uma discriminação clara por ela ser uma pessoa idosa, ou mesmo que não seja uma discriminação clara por ela ser uma pessoa idosa, mas ela sendo uma pessoa idosa e aquilo está sendo negligente com a saúde, com os direitos fundamentais que ela tem, você pode colocar aqui punição de 6 meses a 1 ano e multa. Está tudo aqui no artigo 100, tá bom? E aqui não tem nenhuma amplitude, porque discriminação é discriminação. Não tem como você
ampliar a discriminação. A não ser que você parta para outro crime, de humilhação, de maus tratos. Aí já é outra punição mais grave. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem motivo justo, sem justo motivo. Execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte interveniente a pessoa idosa. 6 meses a 1 ano e multa. Novamente, se você tem aqui, sem justo motivo, deixar de cumprir uma ação judicial qualquer, retardar ou frustrar os resultados dela, simplesmente, sem motivo nenhum, essa detenção. Aí nós já temos a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Inclusive, vamos voltar aqui. O artigo 100 trata da reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. O artigo 101, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Qual a diferença do artigo, por exemplo, do inciso 4, que fala também da execução de ordem judicial, né, para essa do 101? É porque aqui, nós estamos no inciso 4, nós estamos falando deixar de cumprir, retardar, frustrar sem motivo justo, execução de ordem judicial expedida na ação civil, que alude a essa lei. A ação civil, a gente sabe que é uma ação voltada para indenizações, para cumprimento de deveres civis. Já o 101, aí, quando a gente tem isso aqui, a gente tem um pouco mais de gravidade, uma vez que a gente está inibindo o direito da pessoa a seus bens, dependendo da situação, aos seus direitos fundamentais de vida, de saúde, porque sem bens você não consegue cumprir nada disso, ter o direito a nada disso. O 101 já deixa de cumprir, retarda ou frustra sem motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte interveniente a pessoa idosa. Então ela é parte naquela ação. Aqui não especifica se é ação civil ou se é ação penal, qualquer outra ação. Está dizendo que ela é parte ou interveniente. Neste caso, a pena já é de detenção. A diferença que você vai ter que levar para a sua prova é isso. No 4, está deixando bem claro que é ordem judicial expedida na ação civil. Então, é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Agora, ordem judicial expedida em ações em que for parte ou interveniente, aí já é detenção de 1 ano, de 6 meses a 1 ano e multa. São muitos detalhezinhos, eu sei, mas como está tendo questões sobre, a gente está trabalhando aqui. E só mediante anotações, pequenos resumos, alguns mapas mentais, alguma coisinha que você construa, que você vai conseguir lembrar de tudo isso. É muita coisa, eu sei disso. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa da sua parte ou finalidade. Reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Aqui, novamente, é uma ação, envolve questões civis, desvio de dinheiro, de bens. Isso aqui a gente fala apropriar-se ou desviar bens. Em outras palavras, roubar os bens, os proventos, a pensão, qualquer outro rendimento da pessoa idosa. Isso aqui é roubar dela. Tá? Desviar bens da pessoa idosa é o quê? Roubar dela. Tá? Isso aqui, então, já tem uma reclusão de 1 ano a 4 anos e multa, dependendo, claro, da gravidade do que for desviado, por assim dizer. Mas a palavra seria essa: roubar. Mas em termos legais, você vê que a nomenclatura pode variar de acordo com a forma que essa surrupiação é feita. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa desta ou otorgar procuração à entidade de atendimento. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, o acolhimento, a permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa desta ou otorgar procuração à entidade de atendimento. Se você, minha pobre querida, que tem uma pessoa idosa, e nega o acolhimento a ela, é da sua família, você tem que dar. Ou a permanência dessa pessoa idosa como abrigada por recusa desta, ou evitar ou não otorgar, seria o quê?
passar para outra pessoa. Procuração em entidade de acolhimento. Você não quer cuidar daquela pessoa, mesmo tendo condições para isso. Detenção de 6 meses, tendo condição e obrigação legal, né? Não vamos esquecer disso. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Todas as detenções ou previstas até agora, até o 103, ou reclusões de 1 ano de 6 meses a 1 ano, sempre tem a multa junto, tá? Reter o cartão magnético da pessoa, da conta bancária relativa a bens e proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento da dívida, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, quando você pega o cartão e fala assim, ó, você não vai usar seu cartão não, quem vai usar sou eu, e vai ficar ali recebendo o salário dela, ela nem tá vendo o cheiro do dinheiro, aquela coisa toda. Não só o cartão, né? Qualquer outro documento ali para garantir o recebimento no banco e enfiar dinheiro no nariz, nós temos detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá bom? Tem esse período aqui quando você surrupir o cartão ou qualquer outro documento que garanta o recebimento dos proventos da pessoa idosa. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas da pessoa idosa. Então, se você vai lá na rede social e coloca imagens da pessoa, vídeos dela, informações que depreciem, que injuria essa pessoa idosa, você tem a detenção de 1 a 3 anos. Aqui já não é 6 meses não, tá vendo? Você está cometendo um crime na rede social, por exemplo, com punição de detenção de 1 a 3 anos. Você pode sim ter a pena reduzida para prisão domiciliar, tornozeleira, essa coisa toda, né, semiaberto e tudo, mas é de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir a pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. O que é isso? É pegar um senhorzinho, uma senhorinha que, né, não tem lá aquele conhecimento e tudo, e induz ela a dar a procuração para você pegar os bens dela e fazer tudo o que você quer, seu safadinho. Então, reclusão, isso aqui é muito feio, de 2 a 4 anos, tá bom? Porque a pessoa não tem discernimento, ó. Tem que deixar bem claro que a pessoa que você fazer isso, induzir ela não tem discernimento. É aquelas pessoas humildes, né? Que passaram a vida toda numa vida pobre, com dificuldades, não conseguiram estudar, não tem um conhecimento sobre seus direitos e garantias. Aí o filhão, o safadão, pode ser filho, pode ser quem quer que seja, vai lá induzir ele para fazer uma procuração, para ele ter acesso a todos os bens que o senhorzinho ou a senhorinha trabalhou a vida toda para adquirir, e vai lá e gasta tudo com, vou falar com quem? Com carros caros. Então, reclusão de 2 a 4 anos. Coagir, aí já é mais grave. De qualquer modo, a pessoa idosa doar, contratar, atestar ou otorgar a procuração. Aqui já não é só induzir, tá vendo? Aqui é coagir. Já é um pouquinho mais forte. Aí tem também a reclusão que vai de 2 a 5 anos. Aumentou, tá vendo? Não é de 2 a 4, é 2 a 5. Porque coagir é um pouquinho mais forte do que induzir. Induzir é fazer o outro de bobo, né? Quando você vai dar o golpe, claro. Coagir não, já é botar pressão nessa pessoa para que ela o faça. Mas aí é até mais coisa, ó, doar, contratar, atestar, otorgar a procuração, tudo isso. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Então, se você não tem ali, a pessoa não tem o discernimento, já começa assim. E você faz as coisas sem a procuração, sem a representação legal devida, e ela não sabe, tá lá. Ela tá assinando as coisas sem saber, essa coisa toda. Então, ela tá assinando. Você nem é o procurador. Ela tá assinando ali porque você tá dizendo que é para assinar. Ela não sabe de nada. E nessa daí, você tá ali passando a perna nela. Reclusão de 2 a 4 anos. Tá bom? Aí já é um troço mais grave também, porque você tá roubando a pessoa. Ó, finalizamos essa parte dos crimes em espécie. É muita coisinha, né, gente? Mas você se lê. O ideal, como o material tem 2 páginas, 3, né? 2 páginas e meia, estará disponível lá no
na plataforma. E você, aqui na plataforma, né, já que eu estou gravando para o YouTube, mas está disponível aqui no sala de aula. Leia isso mais uma vez, faça anotações, tá? Porque se cair alguma questão disso e você acertar, você vai estar, como eu posso te dizer, se destacando na multidão. Porque muitas pessoas errarão. Porque são muitas coisas para fazer. Olha só, vamos ver uma questãozinha aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, gente. Só um pouquinho. Consegui! Olha só, acabamos de estudar o artigo 100, certo? De acordo com o artigo 100, não se constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 100 aqui, ó, que nós trabalhamos agora. Você lembra que eu falei com vocês que o artigo 100, todos os crimes que estão previstos nele é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E aqui na questão está perguntando o que não constitui, ou seja, pode ser que seja um crime previsto no Estatuto, mas não está no artigo 100. Então vamos lá. Se por negligência resultar na morte da pessoa idosa. Obstar acesso a alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar, frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil em que alude o Estatuto do Idoso. Lembra lá, o que é que não é punível por reclusão de 6 meses a 1 ano, ou seja, não está no artigo 100. Lembra que não tem no artigo 100 isso aqui, gente, ó, resultar em morte? É essa letra A. Essa letra A não tem nem a palavra morte no artigo 100. Olha para você ver. O restante, tudo tem. Obstar o acesso de alguém a cargo público por motivo de idade. Está no artigo 100. Reclusão de 1 ano, de 6 meses a 1 ano e multa. Por quê? Porque é muito grave você tirar o acesso à pessoa a cargo público por motivo de idade. É uma discriminação muito forte. Negar alguém por motivo de idade, ó, discriminação de novo, tá vendo? Emprego ou trabalho. Tem a mesma gravidade aqui, ó. Retardar, recusar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa. Aqui, como eu disse, ó, você não causou o sofrimento da pessoa, mas você está prolongando porque você está recusando, retardando, dificultando o atendimento, deixando de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Então, reclusão de 6 meses a 1 ano. E deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil. Lembra que eu falei da ação civil? Quando é ação civil, é do artigo 100. Quando está escrito ação civil, é reclusão de 1 ano, 6 meses a 1 ano e multa. Vamos ver se tem mais algum aqui. Isso aqui é da FGV. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, gente. Filomena, com 94 anos, comparece ao cartório de notas de sociedade visando a FGV. Não brinca não, hein? Ortogar mandato em favor de sua cuidadora. O responsável pela lavagem... Ih, questão anulada. Não, não serve não. Trabalhar em cima de questão anulada não vai rolar, né? Vamos lá, vamos ver essa daqui. O artigo... Não, a lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, estabelece no artigo 1º que a instituição é destinada a regular os direitos assegurados, blá, blá, tudo isso é encheção de saco, né, gente? A gente já sabe. Peraí, tá misturado com o Código Penal. Dentre outros, o crime estelionato previsto no 71, Código Penal também é tratamento especial às pessoas idosas. Dito isso, sobre a figura penal ao final referida, assinale a alternativa correta. Eita, não, tá trabalhando Código Penal, aí não tem como não. Nós não estudamos Código Penal. É porque mistura, as bancas colocam muitas leis juntos, tá vendo? Ó, tá vendo? Pessoa idosa junto com a lei 9.099/95. Não é tão simples achar questão pura, não. Dá um trabalhinho, gente. Em observância ao artigo 100 do Estatuto do Idoso. Ó, trabalhei no artigo 100 agora, não tem como a gente errar isso não, hein? Constitui crime punível de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa em situações elencadas a seguir. No entanto, uma dessas representa um erro na sua elaboração. Destaque. É a mesma pergunta da outra. Caçando a errada, que não tem a ver com o artigo 100. Só que a forma de cobrar está um pouquinho diferente. Obstar acesso a alguém a cargo público por motivo de idade. Isso aqui sim, é artigo 100. Punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, a mesma coisa. Né? Andam juntos as duas.
recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde em quaisquer circunstância à pessoa idosa. C. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil, que alude a essa lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto dessa lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Bom, a ação civil aqui, quando a gente vê, deixa eu voltar aqui, a gente sempre tem aqui, deixa eu ver, no inciso 4 e 5, tá vendo? Ó? Expedida pela ação civil que alude a essa lei. Objeto de ação civil, objeto dessa lei, quando requisitado pelo Ministério Público. Então, a palavrinha ação civil, as palavrinhas, na verdade, ação civil, elas estarão, obviamente, junto com aqui junto com a ordem judicial, aqui com o Ministério Público. Então, nesses casos, você sabe que é artigo 100. É punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Nesses casos, vamos analisar aqui, ver o erro da questão. Aparentemente, está tudo no artigo 100. Né? Mas aqui está perguntando que uma representa erro na sua elaboração. Ou seja, nós temos que achar o erro que está escrito na questão. Recusar, retardar ou dificultar o atendimento foi o que eu achei um erro aqui. Ó. Em quaisquer circunstâncias. Porque a lei não diz quaisquer circunstâncias, ela fala sem justo motivo. Certo? Olha só. Deixar, recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa. Sem justo motivo não, sem justa causa. Não é em quaisquer circunstâncias. Mas aqui, essa banca não é a nossa não, tá? Essa é a Avança São Paulo. Banquinha chata para um boné. Mas tá vendo? Um detalhezinho bobo complica bastante a vida do pobre coitado que vai responder. O resto tá tudo dentro do que a lei diz mesmo. Então, só essa que tá com erro. E como tá caçando erro, a nossa questão não vai chegar nesse ponto de maldade, tá, gente? Porque se chegar, infelizmente, aí bagunça tudo. Porque na hora da prova, lembrar de tudo é complicado. Vamos ver aqui o artigo 96. E a gente finaliza essa aula, porque já está bem grandinha já. De acordo com o artigo 96 da Lei 10.741, que dispõe do Estatuto da Pessoa Idosa e da outras providências, discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito a contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, tal conduta deve ser punida com pena de... Aí você já sabe que o artigo 96, que aquele início é sempre 6 meses a 1 ano. Então, tudo que saiu de 6 meses a 1 ano e multa, está errado. Olha que facilidade. Pronto, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Não tem previsão no Estatuto do Idoso essa reclusão de 12 meses a 2 anos e multa. Não tem escrito lá reclusão de 2 meses a 2 anos de multa. Não tem reclusão de 9 meses a 3 anos de multa. É 6 meses e 1 ano e multa. Pronto, tá aqui a nossa resposta. Vamos finalizar então, né, gente? Ou vocês querem mais uma questão aqui? Vamos ver se a gente acha, né? Ah, tá aqui. Ó. Discriminar a pessoa, impedindo, dificultando seu acesso aos meios de transporte por motivo de idade constitui. Tá dentro do nosso estudo, tá vendo? Crime em espécie com penas de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Infração administrativa se a vítima encontrar sob os cuidados de responsabilidade do agente. Não tem nem previsão de infração administrativa. Nós estamos falando de crimes em espécie. Isso daqui está todo errado. Infração disciplinar. Não tem infração disciplinar lá não. Lá trata dos crimes. Se o agente desenhar, humilhar, menosprezar a pessoa idosa por qualquer motivo, isso aqui é crime, não é infração disciplinar. Infração penal. Não é infração com pena de detenção de 1 ano a 2 anos. Não, é crime. Crime em espécie é o nosso estudo, com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Pronto, resolvido. Questõezinhas tranquilas para a gente analisar. É assim que vai cair na prova. Ah, mas isso aí é outra banca. Eu sei, mas não tem tanta questão assim da Consulplan. E ela vai pegar questões parecidas. Olha só mais um aqui para vocês verem como é fácil, ó, baseado no que a gente estudou. De acordo com o Estatuto, qual é a medida que pode ser aplicada às pessoas que praticam atos de violência contra idosos? Recebe advertência verbal escrita? Vocês viram a advertência verbal escrita lá na nossa aula? Prestação de serviços comunitários? Paga multa de 30%? Falou percentual? Prisão em regime fechado, gente. Pronto, resolvido. É reclusão. Cometeu crime de violência contra idosos é reclusão. Pronto. É crime fechado. É isso aqui, ó. Acabou a conversa. Tá bom? Vamos finalizar então? Um grande abraço para vocês e até a próxima.